vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo pra entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Pra me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Meus temores e aflições, minha dor, decepções, aprendi a colocar minha vida sobre o altar. Então sei que posso orar e em Deus posso confiar. Pois o sangue de Jesus é que tem o poder.
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus. Ele é Jesus. O amor verdadeiro que o homem pode ter.
Bem, irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos dando início ao nosso primeiro programa do ano. Amém. Esperamos que tenhamos outros, né? Semana passada o pastor Michel fez as contas, foram 48 programas que nós fizemos e atingimos mais de 50 mil pessoas. Glória a Deus. Né? Lembrar você para não esquecer de dar seu like, compartilhar nosso programa. Amém? Nós hoje estamos aqui com o Carlos, da Igreja do Leme. Seu nome completo, Carlos? Carlos Queiroz. Queiroz, da Igreja do Leme, não é isso? Pastor Walter Júnior. Anderson, da Igreja de Marechal Hermes. Marechal Hermes, Thompson Mota, Pastor Márcio Alexandre. Qual é a igreja lá? Thompson Mota. Thompson Mota. Isso. Fica aqui em frente ao hospital, né, Carlos Chagas? Bem, o nosso tema continua o mesmo, o preparo da igreja para o arrebatamento, os marcadores proféticos que se cumprem nos nossos dias no preparo para o arrebatamento. O texto que nós vamos ler, participar hoje, Carlos e Anderson, é Apocalipse 2 e Lucas capítulo 15 e 21. 15, versículo 21. Amém? Podemos a primeira pergunta? Lendo Apocalipse capítulo 2, verso 25, qual a relação profética que está inserida na carta com relação ao arrebatamento da igreja? Nós vamos ver a participação do Douglas Bastos, de Teresópolis. Ele é membro do grupo Semente Preciosa e também do Ciência e Fé. Vamos participar do vídeo e depois voltamos. No verso 25, a relação profética, né, em que diz, mas o que tendes, retenho até que eu venha. Aqui o Senhor está dando um conselho para a igreja fiel, que é de guardar tudo aquilo que ela tem, até o momento em que ele vai vir. Mas o que a igreja tem? O que nós, como igreja fiel, temos? Nós temos tudo aquilo que nos foi dado de graça. Mas o que nos foi dado? Nos foi dado o derramamento do Espírito Santo, nos foi dado os dons espirituais, a comunhão, nos foi dado o louvor revelado, a palavra revelada, tudo isso que o Senhor tem operado todos os dias no nosso meio, porque temos sido obedientes ao Senhor, escutando a cada dia a voz do Senhor. E então o Senhor vai falar, né? Guardes até o que eu venha, por quê? Porque no dia que ele vier, ele vai colher tudo que é dele. Como diz lá em Cantares 5:1, já vim para o meu jardim, irmã minha esposa, colhi a minha mirra com a minha especiaria, comi o meu favo com o meu mel. Ou seja, ele vai colher no dia do arrebatamento tudo aquilo que é dele, que ele deu para a noiva, que ele nos deu, mas que é dele. E no dia do arrebatamento ele vai colher tudo, junto com a noiva. E nesse momento da colheita do arrebatamento, nós, como igreja fiel, nós estaremos com ele na eternidade, porque Cantares ele finaliza assim no verso 1, né? Comei, amigos, bebei abundantemente, ó amados. Nós que estamos guardando tudo que nos foi dado pelo Senhor, para nós está preparado o banquete das bodas do Cordeiro. A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos lá, Anderson. Resposta da primeira pergunta, vimos aí o Douglas respondendo a parte dele, agora vamos juntar aquilo que a gente pode melhorar. Amém. Como o irmão bem colocou, né, o texto é o verso 25 que fala ali que o Senhor dá o conselho, né? Que a ênfase do Espírito Santo na igreja de Tiatira era o espírito de conselho. Então ela aconselha aqueles que têm, reter aquilo que tem, guardar até que o Senhor Jesus venha. Sim. E como o irmão bem colocou, o que nós temos que guardar, né? Temos que guardar aquilo que o Senhor tem nos dado de graça, o favor merecido, as bênçãos espirituais, as revelações, a palavra revelada, os recursos da graça. Sim. Né? Interessante também que ali nós vimos assim, temos estudado a cada carta, a cada igreja, e ali em Pérgamo começou o casamento pervertido, onde começaram a colocar, né, as doutrinas do Nicolaítas, de Balaão, e estava se consolidando ali em Tiatira, ali já com o governo estabelecido na igreja, o governo papal, e nós vemos que ali já houve uma separação da igreja fiel e da igreja infiel. A igreja fiel é aquela que tem escutado o que o Espírito Santo tem falado para as igrejas, tem ouvido os conselhos do Espírito Santo e ela tem guardado tudo aquilo, mas principalmente como nos dias de hoje, temos guardado a salvação, guardado aquilo que o Espírito Santo tem direcionado. Eu gosto sempre, Carlos, Anderson, de voltar na primeira carta.
Éfeso, consolidação da doutrina, não é? Já na carta de Esmirna, o sofrimento dos servos do Senhor. Terminar a doutrina, não conseguimos, vamos matar aqueles que servem a doutrina, não conseguiram. Aí vão para Pérgamo, juntar a igreja com o governo. A partir de agora somos todos iguais, todos crentes, né? Mas só que dentro dessas igrejas, dentro desse período, havia uma diferença entre os fiéis e os infiéis. E agora em Tiatira, como o Douglas falou, né? Reter o que tem. O que é reter? Não é? Guardar. E o que o Senhor deu em Tiatira? A grande ênfase de Tiatira é o conselho. Não é isso? Então, reter é um conselho que o Senhor deu. Reter o que você tem. E ele fala o seguinte: dons espirituais dados de graça. É tudo nessa obra. Tudo é dado de graça, né? O batismo com o Espírito Santo, os dons, a doutrina, tudo isso foi dado e o Senhor fala assim: guarda o que tens. Isso eu estou lhe dando. Não é isso, cara? É teu, guarda. Por quê? Nos nossos dias hoje, quando alguém parte para a eternidade, quando o Senhor recolhe, normalmente nós falamos o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Será que todos que morrem e usam esse texto realmente guardaram a fé? Então, o que ele está falando é justamente isso: comei e bebei. Vai haver um dia que nós vamos ser chamados para a eternidade, para um banquete espiritual. Amém. Mas vamos lá, Carlos, você não falou nada. Interessante, pastor. O que o senhor estava falando aqui, não adianta hoje nós termos experiência maravilhosa com o Espírito Santo, né? Termos dons espirituais, sermos usados na casa do Senhor, mas não guardar isso até o fim, né? Chegar em um momento da nossa caminhada, né? Deixarmos alguma coisa dessa vida, uma experiência negativa ou algo que aconteça, deixar-nos, né, estacionar, parar aquilo que nós vivemos, né? E não darmos sequência a tudo isso. Né? E Tiatira disse: qual é o ponto focal de Tiatira? Sacrifício contínuo. Esse sacrifício contínuo traz para nós o clamor permanente. É quando você está se desviando, você clama. E você está guardando o que você tem. Você não perde a fé, você não perde a doutrina. Quantas pessoas hoje estão querendo incutir doutrinas vãs na nossa igreja? Qual é a grande palavra que nós estamos usando? Qual é? Ainda há tempo. O arrebatamento está chegando. É o tempo do breve. Todos os marcadores. Então, o tempo do breve está nos mostrando que o arrebatamento está pronto. E não somos nós, Carlos, que estamos falando isso não, tá? A própria igreja primitiva, hoje já tem pessoas que falam sobre isso. Vocês estão pensando, Jesus está voltando. Amém? Mais alguma coisa? Lembrando que o senhor falou com a igreja de Esmirna, né? Sim. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Mas não é somente crer, né? É ser fiel. Isso é para a igreja fiel. Para a igreja fiel não tem. Mais alguma coisa? Não, só isso. O importante é escutar o que o Espírito Santo tem falado, como o lema do ano passado, e fazer as revelações que ele tem dito. E agora, inclusive, o lema desse ano é fugir e salvar as vossas vidas. A vossa salvação, que a nossa vida não é dessa vida, né? Tá, e fugir de quê? Fugir das vãs doutrinas, fugir daquilo que o adversário está tentando colocar na nossa vida. Amém? Amém. Mais alguma coisa, Carlos? Não? Anderson? Não? Lendo Apocalipse capítulo 2, verso 18 a 29, identifica as 7 operações do Espírito do Senhor na igreja de Tiatira. Agora, dentro da igreja de Tiatira, nós vamos ver todas as aplicações, tá, das operações do Senhor. É ver qual é e citar o texto. Então, nós temos aí 7, se eu não me engano, distinções. Nós vamos à primeira, que é o Espírito do Senhor. Quem respondeu foi a Ana Lígia Nunes, do Ceará. Nós vamos assistir o vídeo e voltamos. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que teve seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Amém. A resposta da Ana, ela anuncia alguma coisa que vai acontecer nos próximos itens.
E as respostas são sucintas, né? É você citar o texto e o verso. Qual é a primeira operação e qual o texto, tá? Se quiser botar alguma coisinha a mais, a gente... Porque eu acho que as respostas estão todas no padrão, tá? Vamos lá, Carlos. Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor, em Apocalipse 2,18, fala: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e seus pés semelhantes ao latão reluzente. Aqui os olhos, né, que o Senhor aqui fala na palavra, que os olhos ele tem ampla visão, né? O Senhor é aquele que vê todas as coisas. É a onisciência, né? Onisciência do Senhor, né? Ele também conhece o nosso íntimo, né? O nosso interior. E ela fala uma coisa interessante, né? Acho que numa das respostas ela diz o seguinte: nada está oculto, né? Ainda que eu suba no alto do monte, ali tu estarás, no profundeza do mar, ali tu estás. É nós entendermos justamente isso, que o Espírito do Senhor está ao nosso lado em todos os momentos da nossa vida. Amém? Interessante essa expressão, né? Olhos como chama de fogo, porque, como o Senhor já colocou, nada está oculto do Senhor. Ele conhece tudo. Ele conhece os desejos do nosso coração, as nossas vontades, as nossas angústias, os nossos medos. E Ele sempre está conosco. Então, a onipresença do Senhor, né? Nossa vida. Tem um salmo que diz o seguinte: sonda-me, ó Deus. Né? Ele sonda o nosso interior. Às vezes nós não esquecemos isso, de pedir ao Senhor: Senhor, sonda-me e mostra aquilo que eu estou errando. E o Senhor vai falar conosco e nós vamos receber uma bênção do Senhor. Verdade, amém? Bem, letra B. Espírito de sabedoria. O obreiro Rodrigo Soares de Garanhuns vai nos dar a resposta, depois nós voltamos, tá, Anderson? Com você. Amém? O espírito de sabedoria. Podemos observar em Apocalipse capítulo 2, verso 20, na seguinte expressão: toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, a todos a paz do Senhor Jesus. Bem, vimos a resposta do Rodrigo. E Anderson, o que você pode nos ajudar a incrementar um pouco mais a resposta? Amém, pastor. Como o irmão já colocou, né, a resposta no verso 20, que fala: tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza. O Senhor Jesus, ele, na sua onisciência, ele sabia das obras da igreja, sabia, mas há algumas pessoas ele tinha contra porque eles toleravam o pecado, né, que fala da mulher de Jezabel. Mas a sabedoria, ela nos diz para nos mantermos afastados de tudo aquilo que é do Senhor, de tudo aquilo que não glorifica o nome do Senhor. E era a característica marcante desse espírito de sabedoria na igreja de Tiatira. Isso. E se nós olharmos um pouquinho naquele quadro das 7 cartas, nós vamos ver o seguinte: tem uma parte ali que fala os espíritos de Deus. Os 7 espíritos de Deus dentro de cada carta. E nós vimos a primeira resposta, que é o Espírito do Senhor, está dentro da carta de Éfeso. A operação de doutrina, consolidação, o Espírito do Senhor agiu. E agora nós vemos sabedoria dentro de Esmirna. Por que Esmirna? Foram as pessoas que não entenderam. Aí a gente consegue entender a resposta. Que não aceitaram Jezabel dentro da igreja. Os fiéis morreram. Trocaram a sua própria vida. Trocaram a sua própria, mas não negaram a fé. Então, é uma das coisas mais importantes que nós temos. Interessante, pastor, que a sabedoria está ok. Nós estamos envolvidos com a obra do Senhor, né? Justo. Na evangelização, Justo. Estarmos nos cultos, né? Na leitura da palavra, no que nós estamos fazendo aqui na EBD. Então, isso é a sabedoria, né? É estarmos no corpo, estarmos unidos em prol desse conhecimento da palavra do Senhor. Interessante, Carlos e Anderson, vamos ver nos dias de hoje, né? Pessoas que não gostam da EBD, não assistem, mas existem pessoas que estão fora do nosso meio que são os principais. Eles veem todas as escolas bíblicas para criticar. É o espírito de Jezabel no meio da igreja. Não estão conosco, mas eles participam de tudo para nos criticar. Não sei se vocês já notaram isso. Eles vêm para poder ter argumento para falar assim: quem faria, que falou aqui. Mas é aquilo que vocês estavam falando.
Hoje em dia, a sabedoria no nosso meio vai além do nosso conhecimento. A sabedoria no meio da igreja de Esmirna foi manter até o final. Eu vou morrer, mas eu vou morrer em Cristo. A minha vida vai valer a pena. Eu morro, mas eu morro esperando a salvação. Amém? Amém. A letra C, o espírito de inteligência ou discernimento. Nós temos a resposta do Patrick Teixeira, da Bahia. E Carlos, como um bom baiano, eu queria que você falasse sobre a resposta dele. Amém? Identificamos a operação do espírito de inteligência ou discernimento no texto de Apocalipse, capítulo 2, verso 18, na expressão que tem olhos como chama de fogo, pois que o Senhor discerne todas as coisas visíveis ou invisíveis, né? Tudo está patente aos olhos do Senhor. A todos, a paz do Senhor Jesus. Bem, vamos lá. Identificar o espírito de inteligência ou discernimento. Carlos, podemos começar contigo ou começa com você, então? Amém. Amém. Como o Patrick falou, né? Sim. A igreja, nós temos que estar em comunhão com o Senhor, porque em comunhão com o Senhor, nós teremos o espírito de inteligência ou discernimento, né? Então, quando vir alguma situação que vem do Senhor, saberemos dizer, não, isso aqui veio do Senhor. Mas também quando vier alguma situação, alguma mensagem diferente daquela, também discerniremos que não vem do Senhor. Sim, e vamos ver também o seguinte, vamos voltar ao nosso lema do ano passado. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito das igrejas. Eu sempre faço essa diferença entre ouvir e escutar. Eu me lembro do Walter Babo, né? Ele fala assim, há uma grande diferença de ouvir e escutar. Quem escuta a doutrina errada, quem segue a doutrina errada, ele está escutando o adversário. Mas nós não escutamos o adversário, nós ouvimos aquilo que o Espírito diz todos os dias na igreja. É onde nós conseguimos discernir o que vem do Senhor e o que não vem do Senhor. Amém? Como o senhor tem colocado, né, a ênfase de cada espírito em cada igreja, né, em Pérgamo foi quando se começou a colocar as falsas doutrinas, como o senhor falou, no começo era a consolidação da doutrina, aí o adversário não conseguiu, foi aqueles que praticavam não conseguiu, agora ele estava começando a colocar outras doutrinas, então a igreja ali, ela precisava de ter esse discernimento, precisava ter essa comunhão com o Espírito Santo para discernir o que era do Senhor, o que não era, qual era a doutrina que era sã, qual era a doutrina que não era. E é uma das coisas que aparece na igreja de Pérgamo, é a espada de dois gumes. Não é? A palavra do Senhor, ela separa o que é do Senhor e o que não é. Vai na medula e na junção, ele separa direitinho o que é. E Pérgamo, as pessoas que estavam fiéis ali dentro da igreja, eles sabiam discernir. No casamento, todos agora são iguais, mas não é bem assim, né? Eu sei aonde eu estou, eu sei o que eu estou ouvindo, eu sei que o Senhor não está falando comigo. É bastante interessante que a EBD é uma arma, né, para com certeza nós aguçarmos essa sabedoria do Senhor, esse discernimento. Sim. E você vai entender o seguinte, quantos anos o pastor Gilson dá essa aula das 7 cartas? Quantos anos nós ouvimos falar isso, só que agora o aprofundamento está muito maior. Né? Nós estamos chegando lá no cerne das questões, saber como foi, até a fase histórica de cada uma delas a gente consegue discernir. Amém? Espírito de conselho, não é? Que está dentro da carta de Tiatira. Vamos ouvir então a Camille Costa, da igreja da área de Serra, Espírito Santo. Espírito de conselho se encontra em Apocalipse 2, verso 25. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Ou seja, esse versículo fala sobre o conselho. E o Senhor é o nosso conselheiro. Então, a palavra-chave é a que tendes e retende. Isso significa o quê? Que tudo que o Senhor te dá, tudo que o Senhor dá para as nossas vidas é para que possamos guardar, para que possamos reter, para que possamos realmente ter em nossos corações aquilo que o Senhor fez como promessa e aplicar a doutrina do Espírito Santo sobre nossas vidas.
Isso significa que o Senhor quer nos dar muitas coisas, bênçãos, maravilhas, mas devemos guardar e não jogar para fora, e não jogar de lado, não oferecer para outra pessoa, que o Senhor nos deu. Então, devemos guardar, como também Apocalipse 2, 29 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É esse conselho do Senhor para as nossas vidas. Guardar o que tem e aplicar aquilo que Ele nos deu. Mas para isso precisamos ouvir o que o Espírito Santo nos diz. Ter a sensibilidade de ouvir o Senhor. A paz do Senhor Jesus. Vamos lá, Anderson. A Camille deu a resposta sobre o Espírito de Conselho. O que você tem para nos auxiliar? Amém, pastor. Ali como a gente já citou, né? Sim. Existe a igreja fiel e a igreja infiel naquele momento. Como a irmã já colocou, é o conselho para a igreja fiel, como já respondemos, é para guardar o que tem. Uhum. E aqui é o conselho ali, na verdade, que fala da paciência do Senhor Jesus, que ele fala: dê tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. O Espírito de Conselho do Senhor, ele demonstra a paciência, a misericórdia do Senhor que ele tem nas nossas vidas, né? Que tem os pecadores, mas ele tem a misericórdia, mas fica um alerta, né? Esse tempo está acabando, o tempo do breve, então a oportunidade é agora de aceitar o Senhor, de andar no caminho, de guardar tudo aquilo que Ele tem nos dado, porque quando vier aquele grande dia, não terá mais tempo. Então, vamos lá. Então, você acha que o conselho foi para as duas igrejas? Um para um, que retém o que tem, guarda, porque lá na frente, e o outro é arrependimento. Só que esse arrependimento, né, foi o período que mais durou para que a igreja pudesse fazer isso. Foi de 590 a 1517. Foi um período longo. E quando a gente fala de arrependimento, né, você pode parar e pensar assim: mas se arrepender de quê? Da Jezabel que estava lá dentro, do espírito que não era do Senhor. Né? Foi quando juntou as duas, o governo com a igreja. E daí para lá, acabou. Né? Mas dentro da igreja ainda tinha os fiéis. Aí o Senhor fala: ó, guarda o que tem. Guarda. Mais alguma coisa, Carlos? Não? Vamos então ao espírito de fortaleza. Isa Giovana de Caicó, Rio Grande do Norte. Vamos assistir o vídeo e voltamos. Nós podemos identificar o espírito de fortaleza no verso 25, quando diz: mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E no verso 26, e é o que vencer e guardar até o fim as minhas obras. A promessa do Senhor nos fortalece na caminhada. Essa era a posição da igreja fiel em Tiatira e continua sendo até os dias de hoje. Nessa última hora, somente através dessa operação nós conseguimos prosseguir na jornada. Em Salmos 46:1 diz: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. No Senhor nós encontramos o conforto, a segurança e a vitória. O espírito de fortaleza age quando guardamos a palavra do Senhor e permanecemos firmes nele. A paz do Senhor Jesus. Eu acho que a resposta da Isa foi perfeita, né? Ela faz completinha, cita texto. Mas vamos lá. Carlos, o que você pode nos ajudar? Esse espírito de fortaleza, né, é o poder que o Senhor nos dá de resistir às investidas do inimigo, às investidas do mundo, para tirar nossa bênção. Então, o Senhor ele tem a cada dia fortalecido a sua igreja, né? Quando nós buscamos a Ele, buscamos os recursos espirituais que Ele nos tem dado, o Senhor é aquele que renova o nosso ânimo de estarmos na sua presença. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Fortaleza. Interessante que fortaleza fala daquilo que nos guarda, né? Você imaginar uma fortaleza, aquilo que vai ser o seu refúgio, vai te dar o descanso e ao mesmo tempo Ele vai te proteger das intempéries da vida, das coisas que é do mundo, e assim é o Senhor Jesus, que Ele é tudo em nossas vidas. E nele nós encontramos o refúgio, nós encontramos o descanso, nós encontramos a segurança e principalmente Ele nos ensina a guardar tudo aquilo que nós precisamos para a salvação. Isso. Letra F, podemos? O espírito de conhecimento ou revelação. O Brian de São Gonçalo vai nos dar a resposta e depois voltamos contigo, tá, Anderson? Espírito de conhecimento ou revelação, podemos ver no verso 23, o Senhor diz assim: e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e o coração. Aqui o Senhor fala sobre uma intimidade que só Ele tem.
Só Ele conhece o nosso interior, só Ele conhece os desejos do nosso coração. O salmista vai dizer no Salmo 139, no versículo 23, sonda-me, ó Deus, porque ele sabia que só Deus poderia conhecer o teu coração e também os teus pensamentos. Tudo que passa sobre os seus pensamentos e tudo que passa no seu coração, todas as angústias, todas as provações, o Senhor conhece, porque todo conhecimento vem dele, assim também como toda a revelação. A paz do Senhor Jesus. Vamos lá, Anderson. Espírito de conhecimento ou revelação. Amém. Como o irmão já colocou, né, que está se encontrando no verso 23, porque o Senhor Jesus, ele vê muito além da aparência, ele conhece ali o profundo, o escondido, Sim. Conhece os desejos do nosso coração, ele conhece aquele que o serve verdadeiramente em espírito e em verdade. Né? Uhum. Então ali fala do Senhor Jesus, ele vendo a igreja, porque ele sonda o nosso coração, como o Senhor colocou, né? Então devemos orar para o Senhor sondar o nosso coração, Sim. porque ele sabe aquilo que está de certo, está de errado, e quem melhor senão ele para nos acertar e nos consertar. Se eu não me engano, me corrija, ele fala sobre o coração e sobre o rins, não é isso? O rins, nós temos em cima do rins uma glândula chamada suprarrenal, que foi muito lá atrás, foi muito falada sobre ela, porque é a glândula que traz as nossas emoções. Interessante isso, que Deus, ele conhece o nosso coração, mas ele conhece também as tuas emoções. Aquilo que vai afetar a tua emoção, aquilo que vai afetar a tua vida espiritual. Não é isso? É uma coisa interessante. Depois seria até bom o Brian dar uma olhadinha lá atrás e ver sobre esse estudo que o pastor Amadeu trouxe. Amém? Quer falar alguma coisa, Carlos? Não? Amém? Espírito de temor do Senhor. Peter Luke, de Santa Catarina, vai nos dar a resposta. O espírito de temor do Senhor. O espírito de temor do Senhor se encontra no verso 22, que diz assim: e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Amém? Paz a todos os irmãos. Bem, o Peter falou sobre o temor, acho que não precisa nem fazer comentário, não é isso? Amém. Vamos então à pergunta das crianças, mas antes nós vamos ter aquele período de cantar um hino com elas. É uma coisa que nós estamos trazendo já há algum tempo, um períodozinho de mudança de ritmo das perguntas. Vamos cantar com elas. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Anderson, lembra da tua filhinha cantando. É verdade. Glorificando ao Senhor. Na semana, inclusive, eu estava na igreja lá na EBD, ela estava até fazendo gestinho, o pastor viu, eu falei... Quantos anos ela tem? Vai fazer 3 anos. 3 anos já fazendo isso? Já fazendo a mãozinha assim, fazendo não. E o pai chorando. Ah, verdade. Tá bom. Eu não vou fazer a pergunta, o enunciado da pergunta, porque eu sempre falo, os pais já fazem. Mas nós temos a intermediário, Miguel Nunes, de Januária. Nós temos uma amiga nossa já há bastante tempo, o Agna Bento, de Porto Seguro. Nós temos a intermediária Maria Eduarda, de Contagem, e o Bernardo Monteiro, de Magé. Só quero lembrar a vocês dois que todos esses 4 fazem parte de um grupo chamado Semente Preciosa, como na maioria das perguntas que nós vimos atrás, também estão. Eles fazem questão de orar, de cantar,
e responder. Amém? Ele recebeu o perdão e a salvação, pois as vestes novas representam a santificação e a pureza. O anel fala do compromisso com o Senhor. A paz do Senhor, irmãos. A grande bênção foi receber o perdão do Pai. E esse texto nos confirma em Lucas 15, 21, que nos disse: E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Amém? A paz seja Jesus, irmãos. A bênção recebida é o privilégio de voltar a estar na casa do Senhor quando retornamos da festa no céu e desfrutar do amor do Pai, o abraço das riquezas do Pai e experiência e comunhão com o Pai. Quando retornamos, Ele nos dá o que há de melhor. Amém? Paz do Senhor Jesus, irmãos. A bênção recebida pelo filho pródigo foi ele ter sido recebido com amor e carinho, pois ele largou a casa do pai e depois ele voltou arrependido. E ele foi recebido com carinho pelo pai, porque ele deu roupas novas para ele e ele ainda fez uma festa. Irmãos, se nós sairmos do caminho do Senhor, mas nós acabarmos nos desviando e nós voltarmos para a casa do Pai arrependidos, o Senhor sempre nos tratará com carinho e amor, porque o Senhor é Deus de perdoar. Amém? A paz do Senhor Jesus. Bem, precisa fazer comentário? Não precisa, né? São jovens que eu falo porque já são intermediários, daqui a um pouquinho são jovens. A Wagner, com aquele meu nome é Wagner. Crianças, jovens, adolescentes. Você, o Wagner, o pessoal do Grupo Semente, voltem a gravar, tá? Para nós é um grande prazer apresentar o vídeo de vocês com respostas rápidas e sucintas. Amém? Acessibilidade não é a mesma coisa, eu não vou fazer, porque a Keila Aquino, daqui do Rio de Janeiro, ela é professora dos surdos. E ela gravou a nossa resposta em Libras, então nós vamos ver o vídeo. Também não há comentário nenhum, porque é sucinto. A paz do Senhor Jesus a todos. Em resposta à pergunta 4, o filho ele voltou para casa e teve o direito de morar junto com seu pai. Amém? Amém, Keila. Volte a gravar seu vídeo. Pega o teu grupo aí de acessibilidade da área de Campo Grande, manda para a gente toda semana um arquivo. Mas não manda só em Libras não, tá? Pega os idosos, pega as pessoas que precisam, né, de acessibilidade na sua igreja. Estamos encerrando, Carlos. O primeiro programa já foi. Amém. Lembrar você que participou conosco da sua participação. Eu não estou vendo a participação de vocês. Não precisa cobrar de novo? Não, né? Não. Misericórdia, né? O trabalho é muito, mas a gente acaba esquecendo. Mas não esqueça não, tá? Se inscreva no nosso canal. Eu queria fazer um pedido a você que está nos assistindo. Dê um joinha, dê um like, porque a plataforma do YouTube, ela vê quando nós temos vários likes, que aquilo é bom, e ela vai oferecer esse programa para outras pessoas. E é importante também saber que a sua participação, veja o nosso programa, compartilhe na sua igreja. O pastor Luiz Eugênio, ele sempre fala, são 3 Cs: curtir, para compartilhar e comentar. Comente lá no chat o que você achou do programa, qual foi a sua visão, se tem alguma coisa melhor para nos ajudar, uma informação, tá bom? Daqui um pouco às 19 horas, nosso primeiro culto de domingo, do primeiro domingo de janeiro de 2025. Às 20 horas, o nosso culto pelo YouTube. Você de casa, compartilhe, bote lá no seu status, tanto do Zap, quanto do YouTube, quanto do Instagram, para que a gente possa receber uma bênção do Senhor. Amém? Amém. Domingo que vem estaremos juntos. Lembrando que esse mês ainda nós teremos o nosso primeiro Unidos em Família. Se inscreva em todos os Manaís. A paz do Senhor Jesus.